Olá, tudo bem? Estou com a mesma roupa porque como funciona a minha cabeça? Eu levo 10 anos pra gravar, senti vontade de gravar vídeo pro YouTube. Então o que que a gente faz? No dia que dá vontade, a gente faz 500 vídeos, porque tem que aproveitar um embalo. E como vocês estão acompanhando nos últimos vídeos aqui do canal, eu estou compartilhando um pouquinho sobre essa questão de menstruação anticoncepcional e mundo feminino, sobre o órgão reprodutor da mulher. No caso, a mulher sou eu e o órgão é o meu. Então vamos lá. No vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar um pouquinho para vocês, com vocês, quais foram meus anticoncepcionais desde o início. Como eu disse no primeiro vídeo sobre esse assunto, eu uso anticoncepcional desde os 14 anos de idade e nunca foi, ou inicialmente não era, com a intenção de anticoncepcional, contraceptivo, não ter neném, não engravidar. Inicialmente, e na maioria das vezes, enfim, a força de tudo era porque eu sempre morri de muita cólica. Eu sentia cólicas que eu me revirava no chão, me contorcendo e gritando pelo meu pai. Pai, por favor, me ajude, por favor, me ajude. E ia pro hospital sozinha tomar soro na veia, porque só assim pra viver. E saía de lá drogada, e acho que é por isso que eu tenho trauma de hospital e trauma de pirona, soro, buscopan na veia e afins. 14 anos de idade. Eu tinha descoberto, tinha ouvido falar das minhas primas, da minha irmã, enfim, de algumas pessoas, de que usar o anticoncepcional ajudaria a combater a cólica. Inclusive, vou até pesquisar no Google aqui agora. Se isso... Na verdade, isso é verdade, gente. Eu já vi isso em vários lugares. O uso de anticoncepcional faz com que você diminua a cólica. Inicialmente era só isso que eu queria, diminuir a cólica. Ó, em 2012 ainda, uma matéria bem antiga na minha vida, no site da Minha Vida, diz que a pílula anticoncepcional combina e é eficaz contra dores do período menstrual. Aí fala de menorreia, que é a cólica menstrual, atinge 50 a 75% da população feminina. E aqui vem toda uma matéria falando sobre essa questão de o anticoncepcional ser um aliado ao combate das cólicas. Eu realmente sentia dores insuportáveis de cólicas e mesmo tomando, por exemplo, Atroveran, que era o que mais servia pra mim, Buscopan, nunca serviu de bosta nenhuma pra mim, e alguns remédios pra cólica não acabavam, nunca acabou com cólica minha, somente amenizava. A única coisa que acabava com a cólica de fato era ir no hospital tomar soro na veia com todos aqueles remédios no soro. Então, quando eu tinha 14 anos, eu usei o primeiro anticoncepcional, que foi o ciclo 21. Ele são 21 cápsulazinhas são 21 comprimidos que você tem que usar durante 21 dias. Suspende o uso, menstruação vem, e no primeiro dia da menstruação você inicia novamente o uso do anticoncepcional. Então eu comecei a usar ele. Eu usei, eu acho que 2 vezes. E se foi muito, eu acredito que eu não utilizei, se brincar. Se brincar, foi só uma cartela, eu acho. Porque eu tive todos os sintomas que eu poderia ter na menstruação, tirando a cólica. Não senti cólica menstrual, mas em compensação eu sempre senti enxaquecas, sentia meu peito muito dolorido, e eu sentia meu quadril inchado. Então eu sentia, tirando a cólica, todos os sintomas, além do constante enjoo, ânsia de vômito. Então eu entendi que aquele anticoncepcional não era bom para mim, suspendi o uso. Muitos anos depois, eu ouvi minha prima falando sobre o anticoncepcional injetável. Inclusive, quem aplicou nela foi minha outra prima, que é técnica de enfermagem, fez a aplicação, eu vi aquilo, imaginei que poderia doer, e aí comecei a utilizar. Pesquisei os anticoncepcionais antes de tudo, infelizmente, e não façam isso, eu nunca procurei um auxílio médico para poder usar anticoncepcional. Certo ou errado, eu nunca o fiz. Mas o fato é,
O primeiro anticoncepcional injetável que eu tomei foi o Peloton. Ele é anticoncepcional injetável de duração de 1 mês. Você utiliza, faz a aplicação, utiliza, suspende o uso até a menstruação descer e reutiliza novamente. Utiliza novamente conforme como o ciclo 21. A diferença é que você não precisa lembrar de tomar todos os dias. Essa é a vantagem do anticoncepcional injetável. Tomei. Só que eu continuava menstruando. E eu ouvi falar que se você não quer engravidar, para que você quer menstruar? De fato, ele foi muito eficaz comparado ao outro, eficiente sobre a menstruação cólica, né? Sobre a cólica. Então eu não estava sentindo tanta cólica. Na verdade, eu sentia basicamente um desconforto, uma tremura nas pernas, mas nada uma dor insuportável como eu sentia antes. Mas, como eu tinha ouvido essa frase, né, esse pensamento de que se você não quer engravidar, para que você menstrua, enfim. Eu pensei, cara, pra que eu tô menstruando realmente? Então eu realmente não tenho mínima pretensão em engravidar. Na verdade, eu nem tinha namorado ainda, nem tinha relações sexuais. Então eu pensei na possibilidade de tomar anticoncepcional injetável com com prazo de 3 meses. Então, quando eu tomei novamente, eu já mudei do Peloton para o Depo-Provera. Numa pesquisa, busca pela internet, Google e afins, descobri o Depo-Provera. Eu acho que na farmácia também eu perguntei sobre isso e aí eu descobri o Depo-Provera. Depo-Provera, ele é muito forte. Além do preço ser muito alto. Se eu não me engano, ele custava em torno de R$30 na época, quando eu comecei. Você toma ele corta a menstruação durante 3 meses. Se você continuar utilizando sem qualquer suspensão, você nunca vai menstruar. Mesmo que você suspenda, é aquela história. Você leva um prazo bem grande para menstruar pela primeira vez após o início do uso. Independente da quantidade de uso que você tomou, leva um tempo para você voltar a menstruar. Então o Depo-Provera, eu tava utilizando e utilizei ele muito tempo. Acho que eu tomei pelo menos aí umas 5 doses de Depo-Provera. Então isso aí calcula-se em torno de um ano, né? Porque se foi 5 doses, em um ano a gente toma 3, 4. Em um ano a gente toma 4. Então 5 foi 1 ano e meio, mais ou menos. Tomei o anticoncepcional Depo-Provera durante muito tempo. Comecei a reter líquido. Tanto que foi a época que eu engordei. Estava comendo muito descontroladamente e eu estava muito inchada, tanto que meus pés não era só questão de engordar, porque eu já falei pra vocês como é que eu engordei aqui, quando eu era muito magra, mas eu engordei de retenção de líquido, era mais um inchaço do que gordura, tanto que foi muito fácil perder, eu perdi muito rápido, eu estava com os pés inchados, bochecha inchada e barriga bem grande. Então parei de usar o Depo-Provera e pesquisei. Na verdade eu não pesquisei, minto. Eu perguntei na farmácia e disseram, olha, não tem o Depo-Provera, mas tem um Contracep. É a mesma base do Depo-Provera, porém é mais barato. E o Contracep normalmente ele é indicado para quem está amamentando. Então por isso que ele é mais leve. Aí eu falei, beleza, ele custa apenas R$20. Perfeito. Comecei a utilizar. Então substituí o Depo-Provera principalmente pelo custo-benefício. Então utilizei o Contracep logo depois. E desde então, eu acho que entre o Contracep e o Depo-Provera, eu só não tomei o Contracep quando ele realmente não tinha na farmácia. Porque como ele tem um custo-benefício melhor, tinha sempre Depo-Provera e Contracep eu costumava não ter. Então, desde então, eu realmente passei a utilizar somente o Contracep. O Contracep não deu qualquer tipo de efeito colateral no corpo que fosse relacionado a peso, retenção de líquido. Mas eu percebi que o anticoncepcional em si deu muita queda de cabelo. Meu cabelo caiu muito, mas é muito mesmo. Não só uma penteada de cabelo, mas uma passada de mão no meu cabelo, você percebeu que ele caiu muito. Eu tive eu falei isso pra vocês nos últimos vídeos, né, em lance de humor,
E além de ter tido um certo estresse, né? Eu fiquei um pouco estressada, enfim. Na minha questão psicológica me afetou um pouco. Até então eu percebi que isso estava me fazendo mal, fiz a suspensão durante um mês, retomei o uso e suspendi novamente porque o anticoncepcional, quando utilizado durante, enfim, independente do prazo, você terá um efeito prolongado. Falei pra vocês que no site da Minha Vida fala lá que o uso do anticoncepcional contra a CEP tem um efeito prolongado e o tempo mínimo aí para você conseguir ter uma possibilidade de gravidez, né, de concepção é de no mínimo 10 meses. Então, por isso, e se eu engravidar antes, foi porque Deus quis. Por isso eu suspendi o uso, já que eu e o Danilo casou e a gente pretende construir uma família se tudo tiver estabilizado em nome de Jesus. Então é isso. Resumindo tudo, meu primeiro anticoncepcional foi ciclo 21, não funcionou porque me deu muitas reações e eu passei muito mal. Passei a usar o Perlutan, que era o injetável durante um mês, mas como eu preferi suspender completamente a menstruação, passei a tomar o Depo-Provera, que me deu retenção de líquido e eu engordei um pouquinho, né? Engordei um pouquinho pelo inchaço. E aí passei a tomar o Contracep, que foi o último que eu tomei. Então, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho todos esses anticoncepcionais que eu tomei. Tudo isso eu pesquisei bastante, infelizmente não busquei auxílio médico, então aconselho você a procurar um médico. Inclusive, uma vez eu fui no ginecologista e não foi uma experiência muito legal, então não me ajudou muito. Mas é isso. Pesquise bastante antes de tudo. Peça o auxílio de um médico, procure um médico, um especialista e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos e até mais. Tchau!